Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, você pode estar assistindo esse vídeo de repente em outro horário, mas aqui no momento boa tarde pra mim, mas bom dia pra você ou boa noite caso você esteja vendo em outro horário, tá bom? Eu vim aqui hoje pra fazer esse videozinho rápido. É, eu já fiz um outro de ponta atrás esses dias atrás, mas não gostei muito, vou até apagar ele. Vou fazer um mais próximo da câmera pra ficar mais fácil de visualizar. E eu tô nova nesse processo de gravar vídeos e gostaria muito de iniciar nesse ramo, mas vou com calma porque ainda tem que pisar com calma nesse terreno que pra mim é um pouquinho escorregadio ainda. Morro de vergonha. Mas eu acho que eu gostaria muito de compartilhar. Como professora de artesanato, eu gosto muito de estar compartilhando tudo que eu sei. E eu acho que aqui é a possibilidade ainda de poder ajudar mais pessoas, ensinar aquilo que eu gosto de fazer para mais pessoas. Então eu espero que esse vídeo possa ser uma ferramenta aí de ajuda para você. E se você gostar, por favor, dá um joinha aí pra mim. E ou qualquer coisa, me faz uma crítica aí construtiva para poder melhorar os meus vídeos, tá bom? Meu nome é Flávia Gil, eu sou do ateliê Flávia Gil. E logo, logo assim, dando tudo certinho, eu faço um vídeo de apresentação para vocês e apresento um pouco mais da minha arte para vocês, tá bom? Bom, como que funciona o ponto atrás? Ponto atrás, ele é um ponto que ele tem mais de uma utilidade no ramo da costura. E eu conheci ele mais pra trabalhar com o feltro, na verdade, para fazer rostinhos, assim, com fazer o rostinho, olhinho, boquinha. Mas depois eu percebi a utilidade dele também na costura criativa. E hoje em dia, depois de trabalhar mais com ele, eu consegui até montar um curso à mão de costura criativa para iniciantes, usando o ponto atrás como carro-chefe, vamos dizer assim. E é super possível trabalhar com ele para fazer as peças. Então, para quem não tem máquina, existe a possibilidade de começar trabalhando com ponto atrás aí para trabalhar como se fosse máquina de costura e quem sabe aí galgar alguns níveis e conseguir depois estar comprando a sua máquina, né? Porque é uma ferramenta que otimiza o tempo da gente. Então, eu vim aqui para ensinar esse ponto. Hoje em dia eu considero ele uma das coisas mais importantes que tem na costura. E eu acho que a gente, mesmo que a gente seja viciado em máquina como eu, que aprendi na máquina de costura, eu acho muito importante que a gente conheça o ponto atrás, caso sim, eventualmente a máquina quebre, num momento meio de emergência, a gente possa aí continuar o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vou tentar trazer bem pertinho do vídeo aqui para mostrar para vocês. Normalmente quando a gente faz o ponto atrás, é legal fazer uma linha de guia, para que essa linha possa ajudar a gente a seguir uma linha reta, bem bonitinha. Porque se você fizer a olho, às vezes os pontinhos vão ficando meio curvos. Ele pode começar assim, depois faz assim, e quando você desvira a peça, não vai ficar tão bonito. No caso do feltro, a gente trabalha mais como decoração, vamos dizer assim, né? E então a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do que trabalharia para construir uma peça, como uma máquina de costura, por exemplo. Então existe uma diferença entre os dois, mas mesmo assim nos dois é importante que a gente tenha uma linha de guia para que o nosso trabalho fique mais homogêneo, mais padronizado, para poder ficar mais bonito, na verdade. A estética é muito importante no nosso trabalho, tá? Então, a gente vai ter uma linha de guia independente de trabalhar como máquina de costura ou como um ponto decorativo do feltro, tá bom? Aqui no caso, antes de fazer o rostinho, passei uma linha, não sei se vai dar pra enxergar. Eu passei uma linha com a caneta que apaga com ferro pra facilitar o meu trabalho, principalmente por causa de ser uma curva, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui no momento, eu fiz uma linha reta. E se você perceber que eu coloquei um ponto no início só para poder começar, para fazer uma demonstração desse início para vocês que é importante, tá bom? Então, como a gente faz o ponto atrás? Eu vou fazer demonstração de como funciona esse ponto e depois eu vou falar a diferença entre trabalhar decorativo e trabalhar como funcional, como máquina de costura, tá bom? Então é assim. Linha guia. Eu tenho o início da minha linha, eu marquei bem o início para vocês entenderem agora o começo dele, tá bom? Então, toda vez que a gente for iniciar o ponto atrás, a gente vai pular um ponto no início, tá? A gente não vai trabalhar logo no início, a gente vai pular um ponto pra frente. Então, a gente entra pelo avesso do tecido. Vou fazer um ponto grandão, pra que vocês possam entender, tá bom? O outro eu fiz o pontinho pequenininho, assim, acaba ficando um pouquinho longe. Quero fazer grandão pra poder entender melhor. Entro um ponto depois do início, certo?
puxo e sinto ali, ó, o meu nozinho, quando ele chega no tecido. Aí eu vou voltar um ponto atrás, justamente por causa do nome dele, mas também por causa disso que eu deixo um ponto no início, porque se eu fizer isso no começo, eu vou ter que voltar um ponto fora do meu desenho. E aí já saio fora do que eu tô pretendendo, tá bom? Então eu começo um ponto à frente e volto um ponto atrás. Deito a minha agulha e vou um ponto lá na frente. Entrando na linha. Aí você percebe que fica para trás da linha um ponto e para frente da linha outro ponto, certo? Você vai puxar a agulha com suavidade e formou o primeiro ponto, tá? Para fazer o segundo é praticamente a mesma coisa, só que você tem que entrar bem certinho no final do ponto anterior. Então eu tô aqui no meio, vou voltar um ponto atrás, bem no ponto anterior, certo? Toma cuidado só para não pegar a linha que você já tinha passado. Volto um ponto atrás, bem no finalzinho do anterior, deito a minha agulha e vou sair lá na frente. Certo? Olha lá, um ponto atrás e um ponto na frente. Puxo a minha agulha suavemente. Certo? Olha lá, fica um ponto contínuo. Se eu puxar com suavidade, eu tenho uma continuação da minha linha, não fico com segmentação, tá bom? É importante que trabalhe com suavidade se você estiver trabalhando decorativo. E essa é a grande diferença entre você trabalhar ele decorativo e trabalhar ele como máquina de costura, tá? Se você estiver trabalhando para fazer uma peça, para um projeto como se fosse máquina de costura, então você tem que fazer os pontos com um pouquinho de pressão. Toda vez que você fizer um ponto, você vai dar um puxãozinho. Faz outro ponto, dá um puxãozinho. E na decoração, na parte decorativa com feltro, você não pode fazer isso. Você tem que trabalhar com suavidade. Então, por exemplo, volto um ponto atrás, exatamente onde termina o outro, e vou um ponto à frente, certo? E faço um ponto. Se eu estiver na máquina de costura, eu dou um puxãozinho. Se eu estiver trabalhando no feltro, eu deixo ele suave. Não sei se dá pra perceber que quando eu dei o puxãozinho aqui, ó, eu formei um espaço entre os dois. Não sei se é possível enxergar, mas é isso que não pode acontecer no feltro, mas que tem que acontecer quando você quer imitar um ponto da máquina de costura, tá bom? Agora, para finalizar, você vai para o avesso do tecido, certo? Viro, vou pegar o ponto e vou dar uma laçada. Vou fazer isso mais uma vez. Dou um ponto, pego um ponto e dou uma laçada, certo? E corto. Se eu estiver do lado direito do tecido e não houver condição de eu ir para o avesso para finalizar, então eu faço assim, ó. O último ponto que eu fiz, eu vou entrar com a bundinha da agulha nele, certo? Puxo suavemente e entro na minha argolinha. E vou puxar na direção do final da minha costura, ó. Até formar um nozinho. Não sei se é possível enxergar esse nozinho daí, tá vendo? Ele fica bem discreto. Aí você entra do ladinho dele e sai em algum lugar do tecido, já que você não tem acesso ao avesso. Tudo bem? É claro que você vai trabalhar aí nos seus pontos, na sua costura, com um ponto bem menor que esse que eu fiz. Esse que eu fiz, tá vendo o tamanho do ponto, ó? São grandes somente para mostrar pra você como que tem que ser. Mas aí na sua costura você vai trabalhar com eles bem pequenininhos, mais ou menos aí uns 2 milímetros de largura no ponto, para que você possa ter uma constância e o fechamento da sua costura seja funcional. Se ele ficar muito grande, você vai ter aí uma frouxidão no seu trabalho, tá bom? Aí se você trabalhar com ele mais ou menos 2 em 2 milímetros, você tem ali vamos dizer assim, ele vai se tornar mais funcional para você. Eu tentei falar essa palavra e não consegui. Mas aí vamos falar da maneira mais simples, né? Ele vai se tornar mais funcional para você, tá bom? E no trabalho do feltro, por mais que você não precise fazer pressão, você também não pode fazer um ponto muito grande, porque caso você vá fazer uma curva, vai acabar ficando cheio de quinas essa sua curva, tá bom? Aí você pode produzir trabalhos como esse, de rostinho no feltro, por exemplo, né? Ou pode estar construindo uma peça de costura criativa, por exemplo, um porta-óculos, um porta-moedas, com o ponto atrás, como se fosse máquina de costura. Do mesmo jeitinho que você faz um trabalho na máquina de costura, você vai proceder ele na mão, usando o ponto atrás, tá bom? É bem eficiente, bem funcional. E com o tempo você pega agilidade, vai ter um momento que você vai se tornar até bem rápido nos pontos à mão.
e vai conseguir estar produzindo pequenas peças aí para venda e de repente para custear sua primeira máquina de costura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero poder logo voltar com mais vídeos para vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!